A adoração sempre fez parte da história do povo de Israel. E esse é o nosso assunto de hoje aqui no Código Aberto. Hoje, o Código Aberto quer mostrar para você a forma como o povo de Israel adorava ou até mesmo como eles deixaram de adorar a Deus no momento em que eles estavam exilados, no momento em que eles estavam longe da sua terra natal. E para me ajudar nesse assunto, para me ajudar nesse bate-papo aqui, eu tenho os meus convidados, sempre especiais e sempre importantes aqui no Código Aberto. Obrigado pela presença de vocês e eu vou começar apresentando a Isabela. Tudo bem com você, Isabela? Tudo bem, Fábio. A Isabela, que é do Rio de Janeiro, né? Isso. Fala pra gente com o que você trabalha, fala sobre o seu ministério lá no Rio de Janeiro. E se você quiser aproveitar hoje para mandar um abraço para sua igreja. Tá ótimo. Bom, eu sou formada em engenharia, eu trabalho numa empresa de telecom, mas agora eu tô me aventurando pelo marketing, né? Tentando conhecer algumas coisas um pouco diferentes. E lá na minha igreja, que é a igreja de Botafogo, eu trabalho com os jovens, né? E queria mandar um abraço especial para a igreja de Botafogo. Tá certo, obrigado pela sua presença. Um abraço para a igreja do Botafogo, um abraço para todo o Rio de Janeiro que assiste, acompanha e gosta aqui do Código Aberto. E um abraço para o meu amigo Zelson, que está aqui com a gente hoje. Tudo bem, Zelson? Tudo bom, Fábio? Maravilha, graças a Deus. Também estou feliz de estar aqui. Eu tenho 27 anos, sou de Hortolândia, faço parte do grupo Perspectivas Brasil. O que é o Grupo Perspectivas Brasil? Grupo Perspectivas Brasil é um ministério de artes cênicas. Então nós estamos desenvolvendo e levando esta mensagem tão maravilhosa que nós conhecemos sobre o amor de Jesus através das artes cênicas. Então esse é o ministério do Grupo Perspectivas Brasil. Mais uma vez, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Imagino, o prazer é nosso. Eu estou segurando aqui na minha mão o DVD do Grupo Perspectivas Brasil. E você que acompanha o Código Aberto pode ir pelo blog aí conhecer um pouquinho melhor o ministério do Grupo Perspectivas, ok? Eu tenho aqui também o Felipe Valente. Tudo bem com você, Felipe? Tudo bem, Fábio. Obrigado pelo convite mais uma vez. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Ó, eu tenho aqui na mão, eu acho que esse daqui é o seu último CD, né? O título do CD é FV, é isso? FV, são as iniciais do meu nome, só isso. É, né? Não é nada demais, não. Qual que é a ideia desse CD? Fala pra gente. A ideia do disco? Acho que o disco, assim como um álbum de fotografias, o disco ele revela uma fase de sua vida, né? E na mesma proporção que você encontra fotografias com roupas que você não usa mais, né? Que você fala assim, não vou usar mais isso. Acho que a música é assim também, né? Tem épocas que você usa uma linguagem musical, ou um jeito de cantar, ou de fazer música, e depois você vai mudando, né? Você usa outros, né? Então, esse é um disco que marca um momento de transformação na minha carreira, uma nova maneira de compor, uma nova maneira de utilizar as linguagens musicais mais atuais para comunicar Cristo para as pessoas, né? Então, eu acho que é um disco que ele é uma quebra de paradigma na minha vida, assim. Acho que foi marca um momento, uma fase aí do teu ministério, uma transformação do meu ministério, uma fase de graça, de misericórdia derramada de Deus na minha vida. Então, eu fico muito feliz porque esse disco é reflexo disso. Legal. Felipe, Zelson e Isabela, o contato de vocês, para quem quiser fazer contato com vocês, conhecer melhor o ministério de vocês e vocês, claro, também, está no nosso blog, no blog aqui do Código Aberto, que você conhece, que você frequenta, e se você não conhece e não frequenta, está na hora de conhecer, ficar por dentro aí das novidades do Código Aberto. Nessa temporada aqui, nosso assunto é adoração. A gente já está na 10ª semana dessa temporada, já está chegando ao fim. É o momento de você ficar atento, ficar esperto, começar a correr atrás do seu guia de estudos da próxima temporada, que vai falar sobre Gálatas, o livro de Gálatas. Então fica ligado com a gente, participando do Código Aberto. E agora, vou pedir para você participar com a gente numa palavra de oração que a Isabela vai fazer para a gente. Você pode orar, Isabela? Claro. Querido Deus, primeiramente queremos te agradecer por estarmos reunidos aqui, também com as pessoas que estão nos assistindo em casa, para poder mais uma vez falar sobre Ti e adorar o Teu nome. Queremos pedir para que o Senhor possa estar aqui nesse lugar, guiando os nossos pensamentos, aquilo que vai sair da nossa boca, para que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Obrigado, viu, Isabela, pela oração. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, ela é meio diferente aí, né? Mas vamos ver o que vai dar aqui na nossa conversa. Pecado. Pecado é bom ou pecado é ruim? Bom, depende do ângulo que você olha, né? Se você olhar do ângulo de quem pratica e que gosta de praticar, é bom, né? Se você olhar do ângulo de quem até pratica, mas tem consciência das consequências e dos propósitos de Deus, é ruim, né?
Então, eu acho que fica um pouco relativizado em relação à pessoa, né? E os seus hábitos, os seus costumes, né? Acho que além disso, o pecado, mais do que ser bom ou ruim, é uma condição, né? Pecado não é fazer ou deixar de fazer algo, mas é estar afastado da presença de Deus. É até isso que o Iselson falou. Eu estava lembrando de um verso que tem na Bíblia. Eu esqueci aonde que fica, mas fala que pecado é a transgressão da lei. E quando você vai olhar um pouco mais a fundo, a palavra que usa no verso é anomia. E anomia não é bem a transgressão só da lei, mas é a falta de lei, né? É o estado de não lei. E se a gente entende que Deus e o universo de Deus ele é regido através da lei do amor, então o pecado é justamente a falta da lei do amor. Então é mais do que um ato, um fazer, é uma condição, é um estilo de vida, né? Então, Davi fala uma coisa bem interessante na sua oração de confissão, né? Ele diz assim: eis que em pecado me concebeu minha mãe, né? Isso é interessante, que antes mesmo de tomar até consciência de que se é homem, de que se é indivíduo, você já é pecador, então você já nasce pecador, né? Então essa ideia de que o pecado não é aquilo que você faz ou deixa de fazer, mas é aquilo que você é, né? Porque eu não peco porque sou pecador, eu sou pecador porque peco, né? Sou pecador porque peco. Então, acho que fica um pouco essa lição, né, de que pecado é aquilo que você é. Faz parte da sua natureza. Gente, independente do que eu faça, independente do que eu escolha, eu sou um pecador. Exatamente. Mas a graça em Cristo, ela me dá poder para começar a agir de forma diferente. Essa é a grande novidade do Evangelho. Essa é a grande boa nova. De que esse estado de morte foi transformado. Que esse estado de morte foi transformado na morte de Cristo, né? Porque ele morreu a minha morte para que eu vivesse a vida dele. Não é verdade? A gente entendendo isso, então, eu posso começar a acreditar, a entender e aceitar. Eu sou um pecador. Porque é o seguinte, eu sou um pecador, faço errado, peco, não sei o que e tal. Então vou chutar o balde, vou pecar mesmo porque faz parte da minha natureza. A graça de Cristo que me salva, como o Felipe, eu acho, falou, né, em um dos programas que a gente participou juntos aqui, a graça que me salva é a graça que me transforma, ela me coloca em movimento, eu não fico paralisado, né? Então, eu posso, diante da graça e com a ajuda da graça, com a ajuda de Cristo, ter atitudes diferentes, mudar a minha vida. Eu fiz um trocadilho que eu queria explicar. Assim, quando eu disse que eu sou pecador, não porque peco, mas eu peco porque sou pecador, de repente pode parecer um Tostines vende mais porque fresquinho, é fresquinho porque vende mais. Eu lembrei disso aí até. Pois é, que você falou. mas não é exatamente isso. Porque, como eu digo assim, que eu não sou pecador porque peco, né? Eu estou querendo dizer o quê? É que quando as pessoas tendem a achar que quando eu pratico uma boa ação, não pequei. Quando eu pratiquei uma má ação, pequei, né? Essa é a relação que a gente tem com o pecado. Então, estou em pecado, não estou em pecado. Estou em pecado, isso neurotiza a alma. Opa, caiu minha Bíblia. Tem problema. Isso neurotiza a alma, né? Isso, como diz um pastor amigo meu, gadareniza a mente, não é verdade? Na verdade, a inflexão é a contrária, entendeu? Eu peco porque sou pecador. Eu acabo caindo porque eu tenho uma inclinação dentro de mim, na minha alma, que me leva a isso. Lógico, mas como eu falei no outro programa, né, que você bem lembrou, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas havemos de pecar mais para que a graça seja maior? De maneira nenhuma. Muito pelo contrário, a gente vai viver uma vida de dignidade diante dos olhos do Senhor, né? E interessante a gente olhar, porque se a gente parte desse pressuposto de que pecado é uma condição que a gente se encontra, a gente pode até dizer que a gente está doente, né? Exatamente. E a gente nasceu doente, a gente nasceu nessa doença que é o pecado. E Jesus, quando veio, o milagre que ele mais fez foi o milagre da cura, né? Quantas pessoas ele curou. E aí, quando, Fábio, você falou sobre salvação, eu lembrei que em muitos textos da Bíblia, salvação e cura é a mesma palavra. Então, quando Jesus vem aqui, ele cura as pessoas, ele não está falando só da cura física, ele está falando da salvação, né, da nossa salvação. Então, na verdade, o que Jesus veio fazer, ele veio salvar a gente, ele veio curar a gente justamente desse estado doente, terminal de pecado. E ele é o único remédio, a única salvação. As palavras dele para o paralítico de Cafarnaum dizem exatamente isso que você está falando. Porque quando o homem se apresenta, depois que os quatro amigos dele colocam ele na frente de Jesus, ele pergunta para a multidão: o que é mais fácil dizer para o paralítico? Seus pecados estão perdoados ou levanta, toma a tua cama e anda? E as pessoas ficam assim: opa,
Pegou a gente, né? Porque uns pensam, quem é ele sem um com Deus para perdoar pecados? Aí ele diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, eu digo ao paralítico, levanta, toma a tua cama e anda. Então, na verdade, o maior milagre que foi feito naquele dia não foi do paralítico voltar a andar, mas foi do perdão dos pecados na vida daquele homem. Né? Eu estou começando essa abordagem aí com vocês porque o nosso assunto aqui é uma fase meio complicada da vida do povo de Israel. Quando eles vão para o exílio, eles ficam envoltos a uma outra cultura, a outros hábitos, e aí parece que assim, a ocasião faz o ladrão, né? Como diz o ditado. Quando eles estavam ali em meio, parecia que era irresistível para que eles não se envolvessem na adoração às imagens. Todos fazem isso. Todo mundo que está ao meu redor está fazendo errado. Eu estou imerso agora em uma cultura diferente da minha. E tudo isso acaba virando desculpa para que eu faça coisa errada. E vocês colocaram bem aí. O pecado não é aquilo que eu faço. Eu tenho a tendência já para fazer o errado. Mas em Cristo, eu tenho a chance sempre de fazer a coisa certa, de tomar a decisão de andar pelo caminho certo. Vamos ver. É meio que uma justificativa aí do povo de Israel, né? Tentando justificar alguns dos erros que eles cometeram. Ezequiel, capítulo 8, verso 12. Já encontrou aí, Isabela? Encontrei. Você pode ler para mim? Sim. Ele me disse, filho do homem, você viu que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas, cada uma no santuário de sua própria imagem esculpida? Elas dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. Declaração aí de uma parte da nação do povo de Israel. O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. Deus deixou a gente de lado. Esquisito eles falarem isso, né? Deus cuidou deles o tempo todo, no momento que eles passam por É um momento difícil para a nação de Israel, né? Eles se tornaram escravos, estavam exilados, estão fora da casa, da terra deles. E agora Deus deixou a gente de lado, então vamos fazer o que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, é irresistível. A gente está no meio de uma outra nação. É complicado isso, né? Essa noção que eles adquiriram. E também, dá para entender isso pelo contexto histórico, né? Porque não só para o povo de Israel, mas para todos os outros povos que habitavam aquela terra, os seus deuses, a relação que havia entre um povo e um Deus era de pertencimento. E quando uma outra nação vinha invadir a terra e conseguia tomar a terra, o significado disso para aquele povo, para aquela nação era: o nosso Deus não é mais Deus dessa terra e não mais tem a posse desse povo, então ele se retira do nosso meio. Esse entendimento passou para Israel. Israel, ao ver isso acontecer com outros povos, chegou à mesma conclusão. Chegou à conclusão de que, se nós perdemos a guerra, se fomos invadidos, se os utensílios do templo foram levados lá para a casa do rei de Nabucodonosor, né? Agora que estamos cativos... Se Jeoiaquim foi arrebentado lá, acabou com tudo, se estamos cativos em Babilônia, isso quer dizer, então, que Deus se retira do meio do povo. E a maior prova disso, num momento mais imediato para aquele povo, é justamente a derrubada do templo. O templo foi derrubado, né? Não havia mais aquela Shekinah ardendo no Santo dos Santos. Não havia mais sacrifício, não havia mais a ação no templo de todos os sacerdotes, né? Então, para esse povo, no primeiro momento, Deus foi embora, abandonou a terra, abandonou o povo. Então vamos fazer o seguinte: eu sei que Deus não abandonou, eu sei que Deus estava lá e a gente tem essa certeza, né? Então, na volta do intervalo, vamos conversar sobre essa certeza de que Deus não abandonou o povo lá e que Deus não abandona a gente hoje também. E você não abandona a gente agora no intervalo. Fica ligado aqui no Código Aberto, é bem rapidinho. E na volta, eu quero conversar com você sobre esse Deus que nunca nos abandona. Espero por você. Eu disse para você que era rapidinho, o Código Aberto já voltou. Obrigado pela sua presença, que você continua ligado com a gente aqui na Rede Novo Tempo. Aqui no Código Aberto, hoje a gente está tentando entender o que aconteceu com o povo de Israel durante o exílio. O que fez com que eles esquecessem de Deus, com que eles deixassem Deus de lado, adorassem outros deuses, adorassem outras coisas e trocassem Deus. Será que Deus deixou eles de lado também?
Será que Deus havia se esquecido, que Deus não olhava mais para eles, igual está escrito em Ezequiel 8:12? Não, na verdade não. O que acontece é o seguinte, por causa daquela questão que eu falei no outro bloco, e se a gente for pegar o capítulo 1 de Daniel, que é o começo do cativeiro, quando Nabucodonosor vem e arrasa Israel e derruba o templo e tudo, você vê que Nabucodonosor, ele exerce uma série de pressões sobre aqueles 4 jovens que ele levou da linhagem real, né? E de todas as coisas que ele tirou daqueles jovens, a roupa, ele tirou os nomes, ele arrebentou o templo, eles não tinham mais o seu Deus, o seu templo para cultuar. Ele manda eles não falar mais a língua deles, agora eles iam passar a falar a língua dos babilônicos. Então, assim, ele tentou fazer todas as pressões sobre aqueles garotos, né? E o que a gente vê, por exemplo, então Deus se retirou do meio do povo, né? Já que Deus se retirou do meio do povo, ele não deveria falar com Daniel, Misael, Ananias nem Azarias. Mas não é isso que acontece no capítulo 1 de Daniel. E a gente vê que na situação entre Daniel e o embate entre ele e o chefe dos eunucos para ele não comer da ração do rei, o capítulo 1 de Daniel diz assim no capítulo 9. Ora, no verso 9. No verso 9, perdão. Capítulo 1, versículo 9. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E mais tarde também, por eles terem se alimentado da comida correta e terem sido fiéis também à alimentação que o judeu deveria ter, fala aqui no capítulo 15, ao fim dos 10 dias, apareceram seus semblantes melhores e estavam mais bem nutridos que todos os jovens que comiam no manjar do rei. Aí mais na frente, no versículo 18, diz assim, ao fim dos dias, depois dos quais... Não, 18 não, 20. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre as quais o rei lhes fez perguntas, achou-os 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que haviam em todo o seu reino. Então, peraí, exílio na Babilônia, tudo foi tirado deles, a língua, a roupa, o jeito de falar, o templo. Quer dizer, então, teoricamente, Deus não está mais com eles? Não. Deus continua derramando graça e misericórdia. Uma lição boa para a gente, né? Onde não há lugar, às vezes, para as definições arquetípicas da religião, né? Às vezes acha-se lugar para graça e misericórdia, né? Além disso, o guia de estudo traz também que Deus falou diretamente com Jeremias, que foi um dos profetas desse período, e deixou claro para ele que haveria uma segunda chance, ou seja, que o templo seria reconstruído, que o povo voltaria para Jerusalém e eles teriam uma segunda chance de cumprir um papel pré-estabelecido, que era ser o povo de Deus, o povo que mostraria para tantos outros povos como nós deveríamos caminhar aqui nessa terra. Então, Deus deixou essa profecia para Jeremias, para completar, para dar conforto ao povo e mostrar, olha, ainda e a garantia de que ele ainda estava olhando. Exatamente, que ele ainda estava cuidando. Nada que acontece, nem no povo de Israel, nem na nossa vida, é por acaso, né? Será que Israel não podia ter passado por aquela experiência de outra forma, sem passar pelo exílio? Acho que não, né? Acho que Deus sempre propõe na nossa vida a melhor forma das coisas se resolverem. E eu acredito que o povo de Israel precisava daquilo, né? Porque eles tinham tudo, né? Eles tinham o templo para adorar, eles tinham as posses, eles tinham riqueza, eles tinham seus nomes. Mas às vezes é quando você não tem nada que você realmente encontra Deus. E eu acho que era isso que o povo de Israel estava precisando naquela hora. Eles vão para o exílio, eles perdem tudo, mas com o objetivo de se reencontrar com Deus. E Deus está o tempo todo ali falando, olha, vocês vão voltar, eu quero ainda estar perto de vocês. E esse texto que a gente leu de Ezequiel é um texto muito forte. Quando você lê o capítulo todo, você vê atrocidades que os sacerdotes faziam dentro da casa de Deus, e aquilo precisava ser corrigido de alguma forma. Ser estancado, entendeu? precisava parar, né? Exatamente. Então, eu acho que nada é em vão, né? E Deus fez com que as coisas se resolvessem da melhor forma possível. O povo precisava daquilo. Dentro desse contexto, o guia de estudo menciona que o estilo de vida que nós temos, ele influencia na nossa adoração. Então, como a Isabela mencionou, muitos dos anciãos e muitos dos sacerdotes, e até os filhos do sumo sacerdote, estavam tendo um estilo de vida tão alheio, tão fora, tão profano no seu dia a dia, que eles começaram a trazer isso para dentro da adoração. E aí, o exemplo clássico de Nadab e Abiú, né, os filhos do sumo sacerdote, que foram consumidos enquanto estavam supostamente adorando a Deus no templo. E o reino de Israel foi estabelecido por Deus, na terra também, para fazer justiça, para promover justiça, para ser equânime. E o reino de Israel se tornou um reino opressor. E todas as vezes que há oprimidos na história, Deus age em favor do oprimido.
Deus age em favor do oprimido. Você pode pegar a Bíblia de capa a capa. Você vai ver isso o tempo inteiro. É Deus agindo em favor do oprimido. E o reino de Israel se tornou opressor. Então chegou a hora do opressor parar. Chegou a hora da opressão ser estancada. E acabou acontecendo o exílio, né? Que Deus, foi a medida que Deus usou na sua infinita sabedoria para estancar a opressão e para estancar as barbáries que estavam sendo cometidas no meio do povo. O exílio como uma consequência natural do distanciamento do povo do Deus verdadeiro a quem eles tinham que adorar, o Deus a quem eles tinham que servir. É como se Deus falasse, ok, vocês querem distância, vocês vão ter a distância que vocês pediram. Eu acho que Deus, diversas vezes, ele age dessa forma no sentido de, eu não vou lutar contra a sua vontade. Entendeu? Você não quer estar comigo, então tudo bem, pode ir. Eu vou estar aqui para quando você quiser voltar, mas você pode ir. Acho que foi uma escolha muito forte do povo, né? Por esse nisto caminho. também reside a justiça de Deus. Deus é justo porque nos deu liberdade também. Não é verdade? Não seria justo Deus nos dar poder de escolha sem nos dar a liberdade para escolher. É até paradoxal, né? Então, quando ele cria Adão e Eva, a gente estava falando de Adão e Eva lá na primeira lição, né? Quando ele cria Adão e Eva, ele dá a eles poder de escolha. Você pode escolher. E eu acho que isso acontece a mesma coisa com o povo de Israel. Né? Eu derramei uma bênção. Né? Hoje também, derramei uma bênção sobre você. A gente às vezes tem a mania de achar que, assim, o fulano de tal tomou uma atitude errada na vida, fez alguma coisa errada e tal, não sei o que lá. Então, nossa, ele não é abençoado por Deus. Muito pelo contrário. Às vezes o camarada continua sendo abençoado por Deus e mesmo cometendo erros. Mas uma hora Deus age. E uma hora ele permite que as consequências caiam. Né? Então, eu acho que, no final das contas, fica muito mais fácil a gente entender isso quando a gente entende que Deus é justo porque nos traz liberdade também. A sua justiça, ela passa pela ideia de que nós somos livres. Né? Tem um texto em Romanos que trata muito sobre esse assunto. E ele fala sobre ele começa o capítulo falando sobre a ira de Deus. E mais para frente ele fala que a ira de Deus não é igual a nossa ira, a nossa raiva, o nosso ódio, né? Que às vezes a gente acha que quando Deus fica irado, ele está odiando a gente. E não, ele fala que na verdade a ira de Deus é quando Deus nos entrega as nossas próprias escolhas. Então, eu acho que foi isso que aconteceu. E a gente ouve muito no Velho Testamento essa expressão, né? A ira de Deus. Na verdade, nada mais é do que Deus permitir que a gente siga o nosso próprio caminho, nossa própria escolha. Eu acho que Deus é misericordioso e até um cavalheiro de permitir que a gente escolha o que a gente quer. Sabe o que eu penso? Eu penso que nós podemos escolher de quem nós vamos ser escravos. Eu acho que, no fundo, no final das contas, a liberdade é para a escravidão. Ou é a escravidão daquele Senhor que é justo, que é compassivo, que é equânime, que lhe dá infinitas bênçãos, que pode parecer até esquisito para a nossa sociedade, um Senhor assim, mas é assim que é o nosso Deus. Ou você pode se tornar escravo dos seus próprios desejos, escravo das suas próprias vontades, escravo da sua própria carne, né? Escravo, quer dizer, escravo da própria vitimização de si mesmo. Você é vítima de você mesmo, né? E o grande lance é o seguinte: se eu escolho ser escravo de mim mesmo, das minhas vontades, isso vai me levar para a destruição. Uma hora vai acabar, uma hora eu vou, de tanto que eu vou me aprofundando em mim mesmo, eu descubro quão ruim eu sou, quão ruins as minhas vontades são, e isso vai me levar para a destruição. No passo que, se eu decido ser escravo, e o escravo no sentido positivo, né? Claro, escravo de Cristo é diferente. Eu vou sempre crescendo, vou melhorando, vou aprendendo a viver melhor e, claro, por consequência eu recebo também a vida eterna. Eu tenho uma perguntinha, eu recebi uma pergunta aqui, eu tenho um vídeo para mostrar para vocês. Eu não sei ainda de quem que é a pergunta, mas deixa eu achar o vídeo aqui, colocar e vamos ver o que ele quer saber, ou ela. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago. Eu tenho uma pergunta para fazer. Como será que Daniel e seus amigos se comportaram na Babilônia com a pressão das pessoas lá e se a gente sofre essa pressão na sociedade hoje? Tá certo, vocês viram aí que é ele, é o Thiago. Obrigado, Thiago, por ter enviado seu vídeo pra gente. E o Thiago, ele colocou um assunto interessante aqui pra gente conversar, né? Daniel e os seus 3 amigos, eles estavam presos lá em Babilônia. Nós podemos entender, né, pela Bíblia que eles tinham uma boa condição social enquanto eles estavam em Israel.
Em Babilônia eles se tornam escravos, marginalizados. O Felipe já comentou aqui, mudou o nome. Eles perderam o direito de adorar a Deus dentro do templo. Os significados dos nomes mudaram, que né? Era muito bonito o significado deles. Se tornaram um significado para deuses babilônicos. Deuses pagãos. E aí eles sofrem a pressão do grupo. Como será que era? Como que foi, né? O comportamento deles? Daniel 3 tem uma história muito bonita, né? Que fala sobre isso. Isso, em Daniel 3 tem a famosa história dos 3 amigos de Daniel na fornalha. Né? Nabucodonosor estava no auge do seu egocentrismo e decidiu erguer uma estátua a si mesmo e mandou todo o reino se curvar ante aquela estátua. E os 3 amigos de Daniel não se curvaram. E foram chamados até a presença de Nabucodonosor, né? Justamente para se explicar. E é engraçado, sempre que eu li essa história, para mim parecia que era tão fácil para os amigos de Daniel falar, não vou me curvar a sua estátua. Às vezes parece que o texto torna as coisas tão simples, né? Quando na verdade não é. A gente sabe que eles estavam no meio de um povo estranho, não estavam perto das pessoas que eles conheciam. E como deve ter sido difícil para eles falar para o rei, que tinha total poder sobre eles, sob uma ameaça de morte, de que eles não iriam se curvar, porque ele não era quem deveria ser adorado. E aí eles sofrem as consequências disso daí, né? Por não terem cedido essa pressão. Qual que era o resultado de não adorar a estátua? Fala aí para mim. Era a fornalha. E a fornalha foi super aquecida, né, para essa questão. Mas o que eu acho legal, ali no detalhe do texto, é que um dos 3, ao ser interrogado, mais uma vez ali, né, veemente pelo rei, ele falou, o nosso Deus há de nos livrar. Porém, se ele não nos livrar, não importa. Nós vamos morrer por ele. Então isso é legal, eles estavam dispostos. E esse é o espírito do adorador. A gente já falou de vários detalhes ou características de uma adoração verdadeira, e aqui vem mais uma, a coragem. O verdadeiro adorador, ele é uma pessoa corajosa para enfrentar, para dizer para todo mundo, para mostrar a verdadeira forma de adoração. E os 3 amigos ali, como muitos de nós hoje enfrentamos pressão de grupo, imagina, eles sofreram pressão do rei, do povo da Babilônia e, com certeza, dos próprios amigos deles. Eu imagino eles na fila ali, né, todo mundo ajoelhando, os amigos dele de lado, assim, já ajoelhado, eles em pé. Ajoelha aí, cara. Aí, tá queimando o filme da galera, vamos lá, né, todo mundo ajoelhado. E eles não, gente. Então eu acho sensacional, um exemplo para nós, né, de resistência numa pressão de grupo. Eu acho, e fica para mim também, para os dias de hoje, né, para as pressões sociais que um jovem cristão sofre, né, questões relacionadas à moralidade, tudo, e que o jovem hoje é massacrado com elas, né, de uma maneira geral. Mas fica uma lição, por exemplo, do exemplo desses caras, que eles, no momento em que eles precisaram se posicionar, eles se posicionaram. Eu acho que isso fica muito claro para mim. Não é uma atitude de autoafirmação. Não é. Né? Porque às vezes as pessoas, os amigos da igreja, podem se equivocar e achar assim, não, eu tenho que estar do lado de Deus, então eu sou de Deus e você é do mundo maldito, morra no lago de fogo e enxofre. Não é isso. Né? Na verdade, você precisa ter uma postura e se posicionar. E você faz parte dessa sociedade. Né? Em nenhum momento você vê eles ridicularizando alguém por não ser do jeito deles. Eles se posicionam. Da mesma forma como muitas pessoas na nossa sociedade se posicionam e têm suas crenças, têm as suas vontades, né? Grupos de interesses políticos até diferentes não se posicionam. Nós também nos posicionamos. Nós acreditamos nisso. Então, a postura do adorador, ela é de valentia em relação a essa situação, porque ele sabe quem ele é e a quem ele pertence. Ele sabe. Aqueles jovens... Ele sabe, inclusive, a hora certa de se posicionar. Exatamente. E o jeito de se posicionar. Eu estou achando bem legal essa colocação de vocês, porque às vezes a gente corre o risco de ser tão contundente nas minhas convicções, né? Não importa qual convicção seja, que ou você concorda comigo, ou então você não presta, você sai... Não é esse o papel que a gente tem que desempenhar como cristão. De maneira nenhuma. Muito pelo contrário. É de tentar levar as pessoas, não pelo que eu falo, mas pelo que eu faço, pelo meu exemplo. Né? Até porque muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto isso os filhos do reino serão lançados para fora. Né? Há um Israel invisível,
né? Há um povo de Deus, a igreja verdadeira de Deus, a igreja verdadeira. Nós somos a igreja adventista do sétimo dia. E a igreja adventista do sétimo dia tem o papel profético de dar luz à Bíblia, à palavra de Deus, para verdades que estavam esquecidas. Mas o povo verdadeiro, a igreja verdadeira de Deus, é uma igreja invisível. É uma igreja que está espalhada pelo mundo inteiro, que está aqui, está em todos os lugares, e que no momento certo, na história, ela vai se erguer e ela vai dizer assim: nós somos adoradores do Deus vivo, é isso que o Senhor ensina e nós estamos do lado da verdade, né? Eu vou pegar teu gancho aqui, Felipe, que é o seguinte: você falou, o papel da igreja adventista é apontar a Bíblia para as pessoas. Exatamente. E agora eu quero apontar a Bíblia para você que acompanha aqui o Código Aberto. Como? Se você entrar em contato com a gente vai dar um presente para você. É esse guia de estudos que eu estou mostrando aqui agora para a câmera do Jonas. O guia de estudos para jovens da Bíblia. Você vai conhecer vários assuntos, você vai conhecer melhor, claro, a igreja adventista, mas muito mais do que conhecer a igreja adventista, você vai conhecer a Bíblia e como fazer parte da igreja do Deus vivo, essa igreja invisível. Fica ligado com a gente, manda o seu e-mail, recebe o seu presente e fica ligadinho aí, fica aí na frente da TV ou na frente do computador, porque a gente vai para o intervalo e na volta a gente tem muito mais para te oferecer. É o Código Aberto que volta já. Código Aberto já voltou para você que está ligado com a gente aqui na Rede Novo Tempo, você que acompanha a gente pelo blog, você que segue a gente no Twitter. Código Aberto é para você, que você esteja gostando de hoje, esse é o meu desejo, e que você aprenda ainda nesse restinho de programa que tem aqui. Hoje nosso assunto aqui é como o povo de Israel adorava a Deus durante o período do exílio. Na verdade, algumas lições que nós aprendemos com os erros e com os acertos deles nessa época. E agora, abre a sua Bíblia comigo, por bondade, no livro de Zacarias, capítulo 1, verso 5. Vocês aqui também vão abrir a nossa Bíblia aqui. O livro de Zacarias, o capítulo é o capítulo 1 e o verso é o verso 5. Vamos lá, estou aqui. Zacarias, capítulo 1, verso 5. Quem pode ler para mim aí, por bondade? Um dos três aqui? Não, eu leio então. Vamos lá, Felipe. 1 verso 5. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, vivem eles para sempre? Eu achei interessante esse texto aqui. Ele está dentro de um contexto específico aqui, né? Que a gente pode ver do verso 1 até o verso 6. Mas é meio que um chamado de Deus, assim, um chacoalhão, né? Falou assim: e aí, gente, vocês não vão fazer diferente, não? Olha o que aconteceu com o povo antes de vocês. Olha a história da nação antes de vocês. Vocês vão ficar do meu lado ou vão querer continuar longe de mim? Eu tenho essa sensação, é mais ou menos essa sensação que vocês têm também, de um chamado para ficar mais perto de Deus. Aprende com o erro deles. Vamos fazer certo a partir de agora. O povo de Israel passou 70 anos lá no cativeiro. E aí Deus, para cumprir uma promessa, para dar uma segunda chance para o povo de Israel, pega o povo, leva parte do povo de volta para Israel. E a mensagem foi clara, que quando o povo chegasse lá, a primeira coisa que eles tinham que fazer era o quê? Reconstruir o templo. Reconstruir o templo. Obviamente, Deus não tinha interesse nenhum assim mágico ou algo especial na reconstrução do templo. Mas como o Felipe mencionou, o templo representava uma identidade, não só étnica, não só cultural do povo, mas espiritual. Então, ao reconstruir o templo, o povo traria de volta essa característica espiritual, ou seja, teria novamente, entre aspas, a presença de Deus ali. Então, Deus estava interessado na adoração daquele povo, mas ao chegarem de volta, cada um começou a construir sua casa, cada um começou a plantar de novo a sua plantação. Então eles foram em busca dos seus interesses e esqueceram de Deus. E aí Deus, amigo, vocês acabaram de vir do cativeiro, vocês vão voltar para o mesmo caminho que o pai de vocês? Então é nesse contexto que Deus lança esse chacoalhão para eles. E aí? Vocês vão voltar para o caminho mesmo de 70 anos atrás? E é para abandonar também o fatalismo, né? Essa coisa de que não... Porque essa geração já tinha nascido no cativeiro, né? Então, peraí, nós somos do cativeiro. Os nossos pais conheceram o que não é o cativeiro. Nós não conhecemos, a gente está aqui, está tudo certo, né? E às vezes nós nos colocamos, trazendo para os dias de hoje, às vezes nós nos colocamos numa determinada situação na nossa vida que a gente está tão acostumado, que é uma situação ruim, né?
E aí, você pode interpretar da maneira como você quiser. Podem ser diversas coisas, né? Mas, às vezes você está numa situação em que você pode mudar ela, mas você não muda porque eu já sou assim, os meus pais são assim, e aí eu vou continuar vivendo assim, isso, né? Eu sou A pessoa se vítima. acomoda no erro da família, no problema da família, põe a culpa nos outros e não assume a Sou parte vítima dela. da minha família, É. sou vítima da minha criação. Meu pai bateu na minha mãe, meu pai foi um alcoólatra e tal, não sei o que lá. Eu vou tratar mal a minha esposa também. Ou eu não, eu sou uma pessoa complicada porque minha família era muito complicada. Nada disso. Nada disso. Deus faz um convite para você sair de onde você está, né? Sair desse cativeiro, né? Desse cativeiro de vida, né? Esse cativeiro aqui é um cativeiro de vida também, né? E é um cativeiro espiritual, acima de tudo. Sai dessa condição aí. Onde é que estão os seus pais? Onde é que estão os profetas? Está todo mundo morto, cara. E você, o que você vai fazer? E aí? Qual vai ser a tua atitude? É um chamado de um Deus bem pessoal, né? Olha, você está olhando para a vida, eu estou interessado em você, filho. Não são os seus pais, não são os profetas. É você. Vai fazer diferente ou vai continuar no caminho errado? Legal essa ideia. Às vezes é tão difícil, assim, pra gente entender. Acho que a gente é meio preguiçoso, assim, sabe, para essas coisas. Porque realmente, no começo, para você sair da inércia, dá trabalho. Entendeu? Mas se a gente conseguisse vislumbrar, pelo menos um pouco das maravilhas que Deus tem reservado, o plano de Deus para o povo de Israel e o plano de Deus para a gente hoje é incrível. É uma coisa muito maior do que a gente possa imaginar, entendeu? E às vezes dá trabalho, às vezes a gente não está com vontade, às vezes é chato. Mas se a gente conseguir confiar em Deus e começar a entender o plano que Ele tem para a gente, nada vai segurar, entendeu? Porque a gente vai entender que Deus quer que a gente seja feliz, quer dar pra gente uma vida de amor acima de tudo, né? Ele quer dar um pedacinho do céu pra gente aqui hoje. Um negócio interessante que o Guia de Estudos traz aqui pra gente, ele fala que eles tinham a possibilidade já da reconstrução do templo, igual o Iselson falou, mas estava demorando, aquela letargia e tal. Quando um dos profetas, fica sabendo disso, profetas Neemias, ele tem uma atitude muito legal, né? Diz aqui assim, que ele respondeu a isso com jejum, com pranto e com oração. Qual que é o papel da oração? Qual que é o papel do pranto? Qual que é o papel do jejum quando a gente passa por dificuldades, né? Isso daí realmente ajuda? Isso daí realmente tem efeito? Ou é um negócio que eles faziam na Bíblia, é um negócio que o pastor tem que fazer, é um negócio que não tem nada a ver comigo? Eu acho que mais do que ajudar ou ter feito, no caso de Neemias, foi uma coisa muito espontânea. Neemias, ele teve uma atitude tão intercessora que ele se incluiu no pecado do povo. Exatamente. Não estou dizendo que Neemias era perfeito, que não estava cometendo pecados. Não é esse o ponto. Mas é que Neemias não estava na condição do povo que já tinha ido lá para reconstruir o templo e não estava fazendo nada. Mas ele se incluiu, ou seja, ele tomou um papel de liderança. Ou seja, Senhor, estou representando o povo, como pecador. Então foi essa questão de chorar, jejuar, foi uma questão assim muito sincera e muito de momento de Neemias. Não acho que exista nenhum poder mágico em jejum, em choro. Existe sim uma condição, né? O jejum, por exemplo, ele deixa a sua mente muito mais limpa, vamos dizer assim, para a atuação do Espírito Santo, mas não acho que não tem nada de místico num jejum, num pranto, em oração. De maneira nenhuma, né? Porque se tivesse, né, seria muito fácil, né? É só parar de comer. No meu caso seria muito difícil, mas tudo bem. mas é só parar de comer que tá tudo certo, né? Mas não é por aí. A ideia principal do jejum é exatamente isso daí que o Iselson falou. Eu não faço um jejum para Deus fazer o que eu quero. Eu faço um jejum para descobrir qual é a vontade de Deus. É diferente, né? É uma outra aplicação. O choro de Neemias revela aí o coração contrito dele, né? A atitude de intercessão dele em favor do povo também. O choro é o externar de uma condição interna, né? É o transbordar daquilo que já não cabe mais no peito, né? Eu não aguento mais, Senhor. Essa é a minha situação, né? E o que eu acho muito bacana na história de Neemias, apenas dando uma fugidinha um pouco do assunto, mas o que eu acho interessante é o oportunismo dele na hora que ele precisou. Ele não se esquivou. Ele chamou a responsabilidade para si. Né? Falou assim, puxa vida, eu estou aqui do lado do cara, eu sou servo, sou copeiro do cara que pode mudar a sorte do povo de Israel. Né? Se sair um decreto da mão dele, eu consigo mudar essa situação. E ele, como era querido, ele
aproveitou um momento, e o rei vê a tristeza no rosto dele, e ele aproveita esse momento para pedir, para interceder pelo povo também, né? Então eu acho legal que ele usa o crédito que ele tinha, pessoal, que ele podia usar para qualquer outra coisa, e ele usa a favor de um povo, de um ideal maior, né? Eu acho isso bonito demais. Eu sei de um grupo muito especial que sempre se esforça para aproveitar bem as oportunidades, que é o Grupo Perspectivas, né? O Grupo Perspectivas Brasil. Eu queria falar um pouquinho com o Isielson agora desse ministério que vocês têm vivido, como que funciona, como que funcionam as apresentações de vocês, qual que é o ideal do grupo, por que vocês formaram o grupo e qual é o objetivo dele? Fábio, o grupo tem 2 objetivos assim, muito claros. Primeiro, levar a mensagem numa linguagem diferente. Por quê? Porque a dramatização, a arte cênica, ela mexe com sentidos. Você lê um texto, você prestar atenção num sermão, é uma coisa que mexe pouco com os seus sentidos, que te coloca pouco naquela situação. Quando você vê uma cena, você se coloca, você se projeta naquela cena. Então isso tem um impacto muito mais forte. Então é uma linguagem muito acessível para as pessoas, muito palpável para as pessoas. O segundo objetivo é que esse ministério se desenvolva, se amplifique, exatamente, essa é a palavra, se amplifique. O Perspectivas tem trabalhado forte nisso, inclusive já tem uns 3 ou 4 meses que a gente começou com o workshop. Então nós temos agora o workshop do Ministério das Artes Cênicas, que nós estamos levando pelas igrejas onde nós temos passado. Porque desde que, claro, não é uma coisa que o Perspectivas começou no Brasil, mas desde que o Perspectivas começou e o trabalho vem sendo divulgado cada vez mais, até pela TV Novo Tempo, muitos outros grupos têm surgido ao redor do Brasil. Isso é muito então isso é legal. E o nosso incentivo é para que os grupos que surjam para a comunidade local. Porque tem muita gente que só quer aparecer. Pô, vou fazer um grupo, viajar para tudo quanto é lugar, para os Estados Unidos, para não sei o quê. A igreja local precisa de um ministério de artes cênicas. É a Santa Ceia, é o culto jovem que precisa de coisas vivas. Então o nosso incentivo é isso, para que cada igreja, um grupo de jovens se mobilize em prol desse ministério. Muito legal, eu conheço o trabalho do Perspectivas, gosto, incentivo, daqui a pouco vocês vão estar lá em Brasília com a gente, na nossa igreja lá, se Deus quiser, mas eu queria que você deixasse um recadinho aí para quem está assistindo o programa, incentivando, participa, né? Não fica dando desculpa, igual o povo de Israel fez, a culpa é do meu pai, a culpa é do grupo, eu estou fora e não sei o que, não. Incentiva o pessoal que está em casa, não precisa ser um grupo de artes cênicas, não, mas se envolver no ministério de alguma forma, trabalhar para Cristo, né? Eu quero usar o exemplo dos 3 amigos de Daniel, que num momento específico da história, muito importante, eles se posicionaram como o Felipe falou. E esse é o momento da história que nós jovens, independente da idade, seja 13, seja 20, seja 35, nós jovens temos que nos posicionar. Porque Jesus, não há dúvidas, está voltando. E se nós nos posicionarmos, milhares e até milhões de pessoas terão a oportunidade de ir para o céu. E eu tenho certeza que todos nós estamos aqui hoje, Felipe, a Isabela, o pastor Fábio, queremos estar abraçados com várias pessoas que estarão lá graças à atuação do Espírito Santo na nossa vida. Levante, tenha coragem e vá em frente. É isso aí. Obrigado, Isielson, por você ter chamado a gente para levantar da cadeira e se colocar em ação. Obrigado, Isabela, porque ao longo da temporada aqui você participou com a gente, deu um pouquinho do seu tempo, que Deus te abençoe. Felipe, valeu por hoje, valeu pelos outros programas e pela música que você vai cantar daqui a pouco. Eu já estou agradecendo aqui antecipadamente, que Deus abençoe vocês nos ministérios que vocês desempenham lá na igreja ou por onde quer que vocês forem e que Deus abençoe você que acompanha, que gosta aqui do Código Aberto, que o programa de hoje tenha chamado a sua atenção para o trabalho, para o serviço. Escuta a música agora do Felipe Valente. Enquanto você estiver escutando, curta e ore. Fala com Deus, pede para Ele te ajudar a ter um ministério com propósito dentro da igreja. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rede Novo Tempo, no Código Aberto.
leve lembrança de algo que um dia precisei. Talvez haja alguém além da imensidão do céu. Talvez eu não esteja aqui tão só. Chuva forte que cai do céu, será alguém andando por aqui? Uma estrela brilhar no céu, será alguém a anos-luz daqui que se importa comigo e espera de mim mais que uma crença. Será que a fé compensa? Eu sei, alguém além da imensidão do céu. Eu sei, eu não tô aqui tão só, tão só, tão só. Alguém além da imensidão do céu. Eu sei, eu não tô aqui tão só. Eu sei. Arará.